Bom dia, pessoal, ouvintes e cooperados. Estamos iniciando mais um podcast, um Coplancast, podcast da Coplan, feito de produtor para produtor. O podcast da Coplan, conduzido pelo GAT, Grupo de Análise Técnica e Tecnológica da Coplan. Eu sou o William Maté, aqui acompanhado pelo meu colega Eduardo Tigman, e temos aqui na mesa dois ilustres convidados do Rio Grande do Sul para conversar um pouco sobre agricultura de alto rendimento. Queremos conversar um pouquinho também sobre a situação do estado que vocês vivem, né? Que é um momento tenso aí na agricultura também do estado do Rio Grande do Sul, né? Então nós temos aqui na mesa o Maurício de Bortoli e o Eduardo de Bortoli, lá da Sementes Aurora. Eles que são bicampeões em produtividade em áreas irrigadas no SESB Brasil e são campeões em áreas não irrigadas pelo SESB também, né? Sejam muito bem-vindos, vocês que vieram de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, para acompanhar o nosso podcast aqui, para prestigiar o nosso podcast aqui para o nosso associado. Também são sócios proprietários da Sementes Aurora, uma empresa familiar que produz sementes de alta qualidade, por sinal, e são consultores no Rio Grande do Sul e fazem palestra há muito tempo, né, Maurício? Pelo Brasil afora aí, divulgando as boas práticas agrícolas e o bom manejo na agricultura que vocês já fazem há muito tempo lá no Rio Grande do Sul também. Gostaria de deixar um momento para a apresentação de ambos aqui, sejam todos muito bem-vindos e iniciamos aqui mais um podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite, em nome da Coplan, aqui na frente do William e do Eduardo, que vão coordenar esse podcast. É uma honra para a gente estar aqui hoje participando com vocês, podendo contribuir com esse trabalho magnífico e agregar um pouco de conhecimento à nossa atividade, que é tão importante, né, para movimentar a cadeia do setor primário, produzir alimento e também produzir sementes, né? Perfeito. Obrigado, Maurício. Bom dia, William, Eduardo. Bom dia. Agradeço o convite, agradeço a Coplan também por poder estar aqui hoje aí, contando um pouquinho da nossa história lá do Sul. Será um prazer aí debater com vocês que a gente puder ajudar. Obrigado, seja bem-vindo. Olá, bom dia, ouvintes, cooperados, amigos da Coplan. Uma satisfação imensa estar aqui hoje com vocês. Eu sou o Eduardo Tigman, produtor rural. E obrigado, Maurício e Eduardo, por estarmos aqui hoje para dividir um pouquinho das informações que vocês têm aí conosco e evoluir nessa agricultura. Perfeito, Eduardo, obrigado. E, pessoal, nós temos na mesa, então, dois Eduardos, né? Nós temos o Eduardo Tigman, que é cooperado da Coplan, e temos o Eduardo de Bortoli, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigado. E vocês que vieram do Rio Grande do Sul e que têm vivido anos difíceis de clima lá, anos de muita seca, né? Muita falta de água, altas temperaturas, e agora, nesse último ano, muita chuva, excesso de água, prejuízos materiais, pessoais, inestimados, né? Então, pessoal, assim, falar de agricultura num momento como esse, a gente vinha falando aqui antes de iniciar o podcast, fica em segundo plano praticamente, né? Tem pessoas que acabaram perdendo tudo, né? Nas suas vidas pessoais e profissionais, né? Então, a gente imagina que isso deve ser muito doloroso para o Estado e é um impacto significativo na vida de todos, né? Imaginamos que também, mesmo vocês tendo todo o trabalho que vocês têm em construção de sistema, de plantas de cobertura, de palhada, também devem ter sofrido impactos gigantescos, mesmo tendo feito tudo isso, né? Acreditamos que deve ter sido muito complicado isso tudo, né? E aí, pessoal, vem a pergunta, né? Relacionada a toda essa questão climática, esse histórico ruim que o Rio Grande do Sul vem passando, né? Como que está a situação do produtor rural lá no Rio Grande do Sul, né? E como que vocês sobrevivem, economicamente falando, como empresa e como agronegócio lá? Como que vocês sobreviveram a isso tudo? Qual é o segredo de conseguir passar por essas adversidades climáticas, né? Aqui no Centro-Oeste nós temos o benefício, a sorte, talvez, de ter uma maior estabilidade climática. A gente tem sofrido muito menos do que vocês lá, muito embora também tenhamos tido anos de seca, anos com um pouquinho mais de chuva, um pouquinho menos de chuva, mas nada comparado com o que o Rio Grande do Sul vem passando, né? Então, como sobreviver a isso tudo? Como que vocês têm feito lá? Essa pergunta, né, é uma pergunta que reporta a última safra e a gente tem definido, acho, como padrão responder ela da seguinte forma: desafiadora. Essa é a situação que a gente passa lá na atividade agrícola, porque é uma atividade exposta ao clima.
e o clima tem sido muito irregular nos últimos anos, né? Por mais que a gente tenha 4 estações bem definidas e um volume de chuva talvez superior à necessidade de nossas culturas, essa distribuição dessas chuvas ela é muito irregular, né? Influências como El Niño e Laninha acabam impactando muito nossa região. Dos últimos 4 anos que a gente pode olhar pelo retrovisor, um curto espaço de tempo, a gente teve aí 3 períodos muito secos, estiagens prolongadas, temperaturas absurdas acima da média e volumes hídricos aí de 1/3 da demanda das plantas. Eu falando isso, por exemplo, a cultura da soja, que é uma cultura que a gente tem normalmente uma distribuição entre 500 e 800 milímetros por verão, num ciclo aí de 5 meses. Nós tivemos anos agrícolas aí, safra 22, com 260 milímetros em média para o ciclo inteiro, então é muito pouca água, né? Pouco. Já nessa safra agrícola que passou, o Eduardo e eu somamos as últimas chuvas que a gente teve num período de 135 dias, que é um ciclo médio de uma soja lá na nossa região. A gente teve em uma das fazendas 1.254 milímetros. Então, choveu praticamente 5 vezes do que foi o registrado no último ano agrícola que a gente teve uma seca. Então, é muita água para pouco período, pouco espaço de tempo. Fora isso, né, falando na tua pergunta principal, como que o último evento climático impactou o nosso negócio, no mês de maio passado, agora no fechamento da safra, quando ainda restava praticamente 20% do arroz para ser colhido no estado e quase 50% da soja, a gente teve em um mês praticamente 1.000 milímetros de chuva, né? Então é muita chuva num período curto de tempo, numa região onde chove normalmente 1.600, 1.800 milímetros num ano normal, né? Então, difícil administrar tudo isso. Naquela semana que teve as maiores enchentes, agora acho que foi abril, né? Sim, final de abril, início de maio. Qual foi o maior volume ali em uma semana? A gente teve em uma semana, do dia 2 ao dia 5 de maio, 650 milímetros registrados, né, na nossa região. Nossa, é muita água, né? Um volume muito grande, né? Ressaltando, né, que a gente sempre esteve preparado para eventos climáticos, né? Uma seca, um veranico ou um excesso hídrico, né? Acho que todo produtor tem que estar. Mas os eventos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul são extremos, né? São extremos climáticos. A gente passou por 2 secas que foram as maiores secas dos últimos 100 anos. Sim. Então, não foram qualquer secas, né? Assim, foram muito drásticas, né? E esse ano, um atraso muito grande na semeadura, por excesso de chuva, né? Que acabou jogando a nossa colheita 30 dias mais para frente. E no nosso caso, a nossa empresa, né? A gente estava com 30% dos campos ainda de produção de semente a serem colhidos, né? Então a gente foi muito afetado. Mas voltando um pouquinho na parte do Rio Grande do Sul, a gente não se sente nem à vontade de reclamar por isso, né? Porque pessoas perderam tudo que tinham, né? Suas casas, suas fazendas, né? Região ali, Vale do Taquari, que costeia o rio, realmente ficaram sem nada. Então a gente focou naquele momento, ao invés de reclamar, em tentar ajudar o máximo que a gente podia. A gente fez o que a gente pôde para ajudar, como a gente pôde, né? A gente não pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém. Então Perfeito. Foi o que a gente fez. E assim, até aproveitando para parabenizar vocês aqui, eu acompanhei a história dos dias da tragédia e eu vi tudo que vocês fizeram, mandando aeronave, mandando gente, mandando caminhão, fazendo doações. Isso talvez seria legal assim que a população de forma geral pudesse entender o tanto que o agro pode fazer, né, pela sociedade, né, e como é mal visto, né. Então assim, queria parabenizá-los aqui por toda a ajuda que vocês fizeram, que vocês tiraram tudo que tinha ali para poder ajudar as pessoas, levar mantimentos para hospitais com aeronaves particulares. Então isso foi muito bonito e isso fez toda a diferença, tenho certeza disso, né. Isso faz todo o sentido, né. E assim, ó, em relação à questão econômica, como que, assim, ó, vamos trazer para o ambiente solo de vocês, o que vocês têm entendido como os maiores diferenciais para sobreviver a essas crises todas no aspecto econômico, né? Esse manejo, toda essa construção de sistema que vocês fazem, de plantas de cobertura e tudo mais, o que tem resultado nesse momento de clima ali, o que isso tem contribuído na opinião de vocês? William, essa pergunta é uma pergunta que a gente se fez há um tempo atrás, quando a gente entrou na propriedade da família, né? Eu entrei um pouquinho antes que o Eduardo. Ao sair da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco no setor privado, né? Trabalhei na Pioneer Sementes, na produção de sementes de milho, onde eu adquiri bastante conhecimento. Trabalhei na parte de fertilidade com a
na Manar, uma empresa que eu também construí muito conhecimento e experiência. E quando eu vim para a Fazenda da Família, eu peguei um ambiente em sistema de cultivo onde buscávamos apenas resultado econômico, né? Nós tínhamos o plantio direto como uma ferramenta para nos auxiliar a produzir, porém nosso solo, nossa região, ele é um solo frágil, um solo de textura arenosa, os níveis de fertilidade natural são baixos. Maurício, até aproveitando, acho que é legal compartilhar, quando tu fala um solo arenoso, quando eu fui para a região de vocês, eu não imaginava que tinha tanta areia no Rio Grande do Sul. Eu queria que vocês pudessem falar quanto de areia vocês têm lá. Na verdade, tem regiões muito arenosas e tem regiões muito argilosas, né? Então, muda muito a textura. O Rio Grande do Sul é um estado bastante distinto com relação a solos, né? Claro que a agricultura deu pontapé na região dos latossolos vermelhos, né? Com argila entre 60% e 80%. Falo isso, Santa Rosa, Santo Ângelo, Passo Fundo, foram as regiões que iniciou os processos de produção agrícola. Então, geralmente, as primeiras famílias que exploraram essa atividade buscaram solos com mais valor. Sim, né? E só que depois a agricultura foi expandindo, ela foi ganhando espaço no cenário gaúcho e foi invadindo outras regiões onde o solo não era tão nobre. E a nossa família não tem origem na agricultura, né? Meu avô era um comerciante, né, na década de 60. Ele começou a produzir grãos na atividade na década de 70 e ele foi adquirindo áreas. Ele teve que acabar comprando áreas. Ele não tinha condições financeiras de adquirir áreas em regiões mais nobres porque o valor era muito elevado. Então ele foi fazer agricultura na região ali de Cruz Alta, entre Cruz Alta e Tupã-Siretã, que fica a nossa propriedade, e eram solos de textura arenosa. Quando eu falo textura arenosa, assim eu posso dizer que nós temos áreas de 18, 25, 32% de participação de argila, né, nessa composição. E isso aí é 1/3 ou metade, né, dos solos onde a agricultura iniciou. E esses solos são difíceis de trabalhar porque eles são muito frágeis. E se você começar a mecanizar demais e não cuidar da parte superficial do solo, processos erosivos, degradação, acabam levando boa parte da qualidade desses solos. Então, ao entrar na propriedade da família e entender dessa dificuldade dos nossos solos, dessa fragilidade do ponto de vista físico e de uma região onde as estiagens fazem parte do nosso processo produtivo, a gente teve que construir um sistema de produção baseado em segurança, em resiliência, né? E isso a gente aprendeu muito a trabalhar com planta. Hoje as plantas de cobertura fazem parte do nosso processo produtivo. Nós não abrimos mão de introduzir elas em todo o sistema. Claro que a gente respeita muito as culturas comerciais, visando rentabilidade para poder movimentar a propriedade. Perfeito. Mas uma parte da fazenda está sempre em reciclagem, está sempre em descanso. Não descansando parado, descansando sim, ciclando nutrientes, produzindo fitomassa para auxiliar o aumento de produção dos próximos cultivos nos anos posteriores, né? Então, isso foi uma coisa que a gente começou a medir no passado. Isso já fazem 14, 15 anos que a gente intensificou o plantio direto e passou para um sistema mais integrado, e as respostas vieram. Elas não são respostas de curto prazo, mas elas são respostas muito consistentes e ao longo dos anos elas trazem muita estabilidade para a propriedade. E quais critérios vocês têm adotado lá? Quais plantas de cobertura vocês têm trabalhado? E principalmente como que vocês estão conseguindo inserir essas plantas de cobertura dentro do sistema de produção de vocês para que seja uma rotina e não algo esporádico de que eu vou plantar uma planta de cobertura num talhão hoje e eu só vou voltar com uma planta de cobertura nesse mesmo talhão dali 2, 3, 4 anos. Porque na nossa região aqui é muito comum ainda. A gente, como o nosso limitante aqui é a falta d'água, a gente tem uma janela após a colheita da soja curta de chuvas, né? Então nós priorizamos primeiro o plantio do milho, do sorgo ou do trigo, de outras culturas com interesse econômico, e aí depois a gente entra nas plantas de cobertura. Só que muitas vezes falta água, não conseguimos formar uma boa quantidade de palhada, de matéria seca. Então, como que vocês têm conseguido fazer lá na região de vocês e nas outras regiões que dão consultoria também? Eu acho que a Sementes Aurora é uma empresa familiar, né? Então, acho que a gente foi muito feliz em algumas tomadas de decisão que a gente fez isso junto, né? A gente queria dar um passo a mais, né? Aumentar o nosso potencial produtivo, para aumentar a rentabilidade. Então, a gente tomou algumas decisões juntos, né, Maurício? Foi a elevação dos níveis de fertilidade. Esse foi um projeto que a gente começou, ele demorou 5 anos, né, para acontecer. A gente usou
de um campo experimental dentro da fazenda mesmo para pesquisar, né, o que retornava mais e quais eram os elementos que eram os determinantes na nossa região, para a nossa realidade. Isso é uma coisa bacana. E as plantas de cobertura não foram diferentes. Eu acho que a região de vocês também é muito rica, né, em cultivos e culturas. E a gente, como produtor, como técnico e agricultor, a gente tem que tentar adaptar o máximo que a gente pode à nossa realidade. Às vezes, quando aquilo não se adapta, quem sabe é a gente que está forçando em algum lado e não está deixando espaço, quem sabe, para uma planta de cobertura poder vir nos auxiliar, né? Então a gente tem que tentar achar o espaço para ela entrar dentro do sistema. Dentro das plantas de cobertura, a gente foi estudar também. Então a gente, pré-cultivos comerciais, a gente começou a testar várias e diversas plantas isoladas e também em mix. Como a gente não tinha muita informação, a gente foi atrás e foi buscar quais eram as melhores e quais mais nos retornavam na cultura comercial subsequente. Complementando o que o Eduardo falou, essa integração com planta, trabalhar um sistema de cultivo comercial integrado com planta de cobertura faz todo sentido, dá certo em qualquer lugar do mundo. Porém, a gente tem que adequar a região. Ninguém muda o clima de uma região, mas você pode se adequar a ele. Eu vejo que vocês aqui têm grandes desafios, né, com relação à implantação das coberturas, mas vejo que isso sendo bem planejado e dando tempo a cada cultura e a cada cultivo, vocês vão conseguir implementar. A última janela de cultivo, onde talvez não haja mais água para produzir uma cultura comercial de qualidade e vocês vão sofrer um risco, talvez um potencial de prejuízo econômico ao implantar esse manejo, vocês poderiam deixar essa área para poder fazer a introdução de uma planta de cobertura que tenha adaptação a essa região. Falo isso porque conheço bastante a região, tenho fazendas que eu dou consultoria aqui no Cerrado e a gente encontrou muitos desafios do ponto de vista de cultivo pelo fluxo intenso de plantas daninhas. E para a gente poder reduzir plantas daninhas, nós temos que introduzir o quê? Culturas de valor agregado. E aí as plantas de cobertura fazem todo sentido porque elas têm um potencial de ciclagem e formação de fitomassa maior e tem um manejo mais facilitado, com menos carga de herbicida, a gente consegue controlar. Então, esse encaixe, essa janela da planta de cobertura, ela entra num momento onde a gente ainda tem um pouco de fornecimento de água, que a gente consegue fazer uma boa implantação, e ela tem um grande valor de ficar estabelecida numa janela onde o solo precisa reciclar nutrientes, precisa aumentar o seu valor, precisa conservar suas características físico-químicas. Então, a planta de cobertura faz toda a conexão nessa janela, talvez que o fornecimento hídrico acaba sendo restrito, mas ela ainda tem um potencial de produzir. E aí eu falo de braquiárias, milhetos, próprios capins, né, que a gente usa para pastagem, podem servir de planta de cobertura e podem ser manejados, podem ser usados com dupla aptidão, né? Então tem um mundo de oportunidade para a gente explorar, basta querer e fazer. É um olhar de investimento, né, a adoção da planta de cobertura. Talvez naquele talhão que eu estou plantando já meio fora de janela, não vou conseguir ter margem alguma com essa planta de interesse econômico. A planta de cobertura talvez entraria muito bem aí. E o interessante que você falou também, a visão como um todo da fazenda econômica, né? Você tem talhões que estão com planta de cobertura, tem talhões que você está ali tendo receita também com outras culturas, então ter essa visão econômica da coisa também, né? Exato, Eduardo. Assim, o produtor não pode ter uma visão curta, sabe? Não pode pensar logo ali na frente, ele tem que pensar longe. As plantas de cobertura, elas têm um fator muito interessante do ponto de vista da ciclagem nutricional. Sim. A gente estava falando aqui, quando eu passo por períodos chuvosos, eu tenho naturalmente uma perda da qualidade química do meu solo pela lixiviação dos nutrientes, ainda mais em áreas onde a física, né, não favorece, não tem pouca matéria orgânica, pouca argila. E eu posso naturalmente comprar de volta esses elementos do meu próprio solo, que são meus, porém estão em camadas mais profundas, usando plantas. Então eu faço o quê? Eu uso planta para alimentar a planta. Eu faço uma nutrição com elementos orgânicos, não com minerais ou químicos. É uma maneira de eu fazer uma agricultura mais equilibrada, mais sustentável, regenerativa e do ponto de vista econômico fantástica. E eu falo isso para ti não achando que vai dar certo. A gente fala com propriedade porque a gente já mediu isso. A gente faz muito trabalho de pesquisa lá, eu e o Eduardo, há anos, tentando trazer o resultado econômico das plantas de cobertura no benefício para os cultivos comerciais. Nós chegamos a ter resultados aí 12, 15, até 20% maior
em áreas onde a gente fez cultivo de cobertura, frente a áreas onde a gente estava fazendo plantio direto comum, aquele plantio direto com uma planta só, uma gramínea isolada, ou um cultivo comercial, buscando sempre otimizar, né, os ganhos de rendimento financeiro, mas não pensando em deixar um tempo para aquele solo melhorar naturalmente. Então é uma visão mais sistêmica e de longo prazo. Perfeito, obrigado. Pessoal, então assim, dando uma resumida na questão das plantas de cobertura aqui, eu acho que quando a gente traz, né, Eduardo, aqui para nossa região, né, eu acho que a gente tem que ter alguns critérios de avaliação para essa implantação. Eu vi vocês falando que a gente tem que ter uma percepção de sistema, entender as dificuldades, entender as questões de vida, as questões de ervas daninhas, as questões de janela, né, Eduardo, também, que a gente sabe que aqui acaba que depois de colheita a gente tem um pequeno período de umidade, né? Então tudo isso é relevante e é importante para a tomada de decisão. Mas o que não é mais discutível, né? O que não é mais negociável é que plantas de cobertura possam não dar certo. Eu sou amigo de longa data dos irmãos de Bortoli, né? E eu já escutei eles falando uma frase que chama atenção nessas rodadas pelo Brasil afora aí, né? Que tu encontra produtor fazendo o certo e o errado no Brasil inteiro, né? Então as dificuldades devem ser muito parecidas, mesmo com as particularidades climáticas e regionais em praticamente todos os lugares do Brasil. Sim. Então isso é muito interessante, isso acho que serve como uma reflexão, né? Não interessa onde eu estou, não interessa se será braquiária, se será aveia, se será um mix com braquiária ou com aveia, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que tentar colocar isso no meu processo. E aí assim, como que eu vou colher mais, né, Eduardo? Fazendo as mesmas coisas, né? Se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que me desafiar a fazer diferente, né? Então esse é um grande desafio que nós temos que aprender muito aqui ainda na região nossa, no Cerrado brasileiro. A gente tem que construir tudo isso aqui. Colher, construir, medir, trazer informações para o negócio, né? E a gente sabe que toda essa correlação e toda essa questão que vocês comentaram agora, de plantas de cobertura, de matéria orgânica, de ciclagem de nutriente, de perfil, de estabilizar solo, de eventos climáticos adversos, tudo isso reflete em resultado financeiro lá no final, né? E nós sabemos que a produtividade também está diretamente ligada à capacidade de gerar vida, né, do nosso sistema, né? E nós também temos discutido muito aqui na nossa região essas questões relacionadas aos assuntos biológicos do solo, vamos falar assim, né? Então a gente sabe que tem plantas de cobertura que beneficiam uma ou outra espécie de micro-organismos do sistema. E é muito difícil medir isso, né, Maurício e Eduardo? Vocês comentaram que vocês medem isso lá na propriedade de vocês, né? Nesse aspecto biológico, né, o que vocês têm a comentar com a gente aqui, já que vocês estão lá há alguns anos fazendo esse trabalho? Como que vocês têm percebido o desenvolvimento, o bom desenvolvimento de vida no sistema de vocês? Quais são os parâmetros que vocês estão usando? Enfim... Aqui no Centro-Oeste nós temos um clima tropical, né? Então assim, a gente tem um pouco mais de incidência de doenças de solo, talvez. Temos bastante nematóide, temos bastante desafio também nesse sentido. E a gente tem muita dúvida, né? Acaba que existe uma pressão comercial muito grande no mercado. Esse assunto biológico é algo que tem crescido muito, né? Não só comercialmente, mas como tecnicamente também. E como vocês enxergam isso? William, essa pergunta eu vou tentar responder para ti usando um raciocínio que a gente fez lá para construir um solo cada vez mais produtivo. Não esquecer que a gente tem 3 pilares muito importantes, né? A parte química do solo, que é o equilíbrio mineral, a parte física, que é a estrutura do solo, a participação do oxigênio e a estruturação para que ele não seja um solo adensado, e a parte biológica, né, que é o terceiro e último pilar e que faz conexão com tudo isso. E como que eu melhoro um solo biologicamente? Como que eu trago vida para um solo enquanto um equilíbrio nesse microbioma? É conectando com planta, porque os micro-organismos benéficos do solo, eles só vão sobreviver se eu trouxer oxigênio para esse sistema, se fisicamente ele for adequado, mas se eu conseguir alimentar esse sistema. E como que eu alimento o micro-organismo? Com raiz de planta, exudato radicular, né? Um micro-organismo não consegue passar um período, talvez, de 4, 5, 6 meses com temperatura alta, com ausência de oxigênio e com falta de alimento. Ele acaba perecendo, acaba diminuindo muito a população. Então, se eu quiser fazer uma manutenção da biota do meu solo, transformar ele cada vez mais biologicamente ativo, eu tenho que fazer conexões com planta e usar essas pontes verdes para conseguir manter meu sistema sempre alimentado. E como que eu mensuro isso? Como que eu consigo
qualificar meu solo do ponto de vista biológico. Hoje a gente teve um avanço bastante grande com as ferramentas de análise de solo, né? Antigamente a gente fazia só uma análise química, interpretava macronutriente primário e achava que estava tendo sucesso. Depois foi evoluindo um pouco para as análises dos micronutrientes e os macrosecundários. Isso fez muito sentido. Mas agora a gente tem análises qualitativas de solo, né? Como análise enzimática, que mede saúde do solo, mas também as análises de metagenômicas, que eu consigo sequenciar o DNA desse meu solo, entender quais os micro-organismos que estão participando do meu microbioma, quais aqueles que talvez estão em desequilíbrio, e aí sim ir no mercado e buscar ferramentas que façam sentido para aquele ambiente. Eu potencializar o aumento daquele micro-organismo que eu realmente quero que esteja no solo e que tenha associação por planta, ou seja ele para promover um crescimento radicular, ou seja ele para fixar um nutriente para essa planta, ou seja ele para dissociar talvez algum elemento nutricional que está aderido ao meu solo, mas que está tão preso que essa planta não consegue absorver. E faz todo sentido hoje a pesquisa evoluir, William e Eduardo, para que a gente consiga cada vez mais informação, porque isso vai fazer parte de uma agricultura mais alinhada com o meio ambiente. Nós vamos fazer muito mais com menos, entendendo um pouco mais do que está abaixo dos nossos solos. Porque nos últimos 40, 50 anos, a agricultura moderna, ela pesquisou e desenvolveu muita técnica e muita tecnologia do que está do nosso solo para cima, para construir proteção de planta, desafio de controle de praga, né, a planta daninha, a parte nutricional, mas a gente deixou um pouco de lado esse microbioma. Nunca ele foi esquecido totalmente, mas ficou um pouco de lado. Isso é uma coisa reconhecida pela academia. E agora a gente dá um passo bastante importante para aumentar o conhecimento nessa área. Existem muitas ferramentas biológicas que fazem sentido e tem muita coisa nova vindo aí para ser usada no agro, porém a gente vai ter que desenvolver junto ferramentas e conhecimento para cada vez mais aumentar a resposta agronômica das culturas que existem, né, e que a gente precisa enxergar esse lado tão importante. Perfeito, Maurício. Obrigado. Então, assim, eu acho que é uma questão de medida, né? A gente tem que talvez tentar entender realmente o que nós temos no nosso solo. Como tu falou, hoje nós temos as metagenômicas que podem nos ajudar bastante nesse sentido, né? E de repente não ficar derramando um monte de coisa que eu não tenha certeza, né? Talvez isso possa até causar um efeito contrário. Eu acho que essa foi uma estratégia também nossa, William e Eduardo. Acho que a gente pensou nisso antes, sabe? A gente até demorou um pouco para entrar no mundo dos biológicos. Vocês sabem que é um mundo ainda bastante vasto, né, e desconhecido. A gente pensou em preparar primeiro o nosso solo, tornar ele apto para conseguir receber mais vida biológica, porque de nada adianta você comprar o biológico, aplicar ele num solo que não tem vida, não está apto, não tem uma casa organizada para colocar ele para morar, entendeu? Perfeito. Então foi essa visão que a gente teve. A gente demorou alguns anos pensando, preparando solos, e aí sim a gente está começando a intensificar o uso agora, porque a gente sabe que nós temos solos prontos para receber essas novas famílias. Combinado. É interessante porque, como vocês falaram, não é simplesmente derramar os produtos biológicos ali e achar que vai ter algum resultado, né? Talvez devemos começar a olhar mais talhão por talhão, fazer uma análise realmente do que eu preciso colocar de biológico nesse talhão para esse problema que eu estou tendo, né? Não fazer uma aplicação meio generalizada, né? Claro. Hoje nós temos uma mudança muito grande de produtos, tanto comerciais como on-farm também, mas muito interessante isso, olhar talhão por talhão, saber realmente o que eu preciso ali, né? Perfeito. Então, assim, acho que a gente pode falar que na construção e nessas medidas todas de sistema, a gente tem que medir realmente, interpretar o que a gente tem no processo que a gente precisa, né, Eduardo? Eu acho que antes disso tudo a gente tem que pensar assim, vou construir quimicamente um solo, depois eu tenho que me programar para fazer uma estruturação física, né, com raízes e com cobertura, que aí eu estou criando a casa realmente para colocar os biológicos para morar, né? E aí na sequência utilizar essas medidas, entender a demanda. E que engraçado, né? Quando a gente pega uma área de solo, de cerrado com uma acidez muito alta, faz a correção de perfil, estrutura com uma raiz, a gente muda completamente a demanda daquele ambiente. Então, assim, o primeiro passo é criar um ambiente produtivo, que é o básico, bem feito, né? Para o cerrado, pelo mínimo. Na sequência, fazer essa estruturação e aí medir para tomada de decisão. E aí, como foi falado, não fazer aleatoriamente porque eu acho que precisa. Eu acho que sim, com direcionamento, com conhecimento de cada área, né? Perfeito? Indo agora para a próxima pergunta aqui, pensando na casa preparada, então já arrumamos a nossa casa, vamos receber a nossa semente. A nossa região é uma região forte, produtora de sementes,
vocês também são produtores de semente. Agora mesmo estamos finalizando a colheita da segunda safra, todo o trabalho de calagem, gessagem. Estamos preparando o solo para iniciar uma próxima safra e tudo se inicia no plantio, né, na semente. O que vocês teriam para falar sobre qualidade de semente, níveis de corte quanto a germinação e vigor, a partir de qual percentual não entra em nenhum talhão de vocês? Porque para atingir talvez produtividade de 60, 70 sacos, talvez uma semente com 88, 90% de vigor ou menos até vai. Mas e para passar das 100 sacas, como vocês têm feito? E uma segunda pergunta também é a respeito da classe da semente. Quanto mais longe da classe genética, eu estou perdendo produtividade ou não? Certo. Eduardo, assim, esse entendimento da qualidade de sementes, ele passa a ser um fator determinante de sucesso em qualquer atividade. Mas hoje, na atualidade, na cultura da soja, nós temos um potencial genético construído ao longo dos anos, através do melhoramento, fantástico. Nós jamais imaginávamos colher 120, 130, 140 sacas de soja em ambientes não controlados, que é no próprio ambiente de produção. Só que para que eu consiga atingir essa produtividade magnífica que a genética hoje me condiciona, me oportuniza, eu tenho que enxergar a semente como um agente de transformação. É o agente principal hoje para o atingimento desse resultado. E aí eu tenho que mudar um pouco esse cenário, porque o Brasil legisla a semente de uma maneira talvez pouco importante. Hoje tu vai pegar um laudo, um termo de conformidade de sementes, a gente aceita que uma semente tem qualidade quando ela atinge germinação mínima de 80%. Isso para aprovação de um lote é considerado passível no Brasil. Sim. Porém, para um produtor que busca alta produtividade, ele não deve aceitar esse número como um índice. Talvez é uma legislação atrasada, né? Para aquilo que nós queremos hoje, requer mudanças, né? Requer atualização disso. Exatamente. E esse grande resultado que a gente busca encontrar de alta produtividade não está conectado com esse número que está talvez desatualizado. Então, hoje na nossa propriedade, nós buscamos um nível de corte bem mais elevado. Na nossa produção de sementes, a gente tenta padronizar nossos lotes todos acima de 90% de germinação. É o nosso trabalho diário, é o nosso foco para hoje e para o futuro, elevar a qualidade em todos os processos, sejam eles de implantação, de manejo, de colheita, transporte e armazenagem, para que o produto final tenha essa qualidade e para que a gente possa tanto acessar como produtor, como cliente, nossa própria semente, como a gente possa oportunizar para o mercado um produto de altíssima qualidade para que a gente consiga juntos buscar alto teto produtivo. E quando eu falo em qualidade germinativa, eu nunca posso deixar de lado um dos fatores mais importantes na resposta em produtividade, que é o vigor. Né? Hoje o vigor de sementes é um laudo secundário, não oficial, não obrigatório, está presente nos termos de conformidade, mas ele é tão importante quanto a germinação, porque ele que vai conferir realmente se aquela planta vai emergir e vai se tornar uma planta adulta com potencial produtivo. Então hoje o índice de vigor deveria ser oficializado para que todo produtor pudesse escolher semente por qualidade, não por preço, né? Eu fico triste quando um cliente liga perguntando qual que é o preço da semente. Essa é a última pergunta que a gente deve fazer. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando vai adquirir uma semente é: qual é a qualidade da semente que tu tem para me oferecer? E aí sim nós discutimos o preço, porque o preço é secundário. A qualidade que tem que estar sendo vista como o fator principal. E alinhado com essa pergunta, falando em classificação de sementes, a gente percebe que quando você vai produzindo semente de uma planta autógama e ela vai sendo novamente implantada, há uma segregação natural das características genéticas. Então, quando eu adquiri uma semente básica, até ela chegar aí numa S2, eu tenho 5 ciclos produtivos de planta cruzando com planta. Eu não tenho mais um alinhamento genético dos parentais que originaram aquele produto. Então, naturalmente, o potencial vai sendo perdido ao longo dos anos. Eu encontrei uma vez um amigo que me ligou e perguntou: Maurício, eu tenho uma semente que eu já produzo para mim mesmo há 10 anos. Só que eu vejo que eu não consigo mais encontrar aquela produtividade que eu tinha no ano que eu adquiri essa semente. Será que isso faz algum sentido? Sim, claro.
tu tá sendo vítima da segregação genética. Então, se tu não adquirir uma semente de categoria superior, tu não renovar essa tua semente, tu vai acabar não buscando aquele potencial que foi construído pela pesquisa e foi originado pelas primeiras gerações daquele material. Bacana. Isso a gente tem percebido, né, aqui na nossa região com uma cultivar que fez muito sucesso, né? E ela veio mesmo comprando sementes mais atualizadas, né, que é o que a gente faz, porque a nossa região é uma região de produção de semente, né? Então, normalmente o produtor aqui ele faz um acordo, um contrato de produção, ele recebe a semente de uma sementeira, terceiriza o campo e realiza a produção, né? E a gente percebeu isso, que mesmo tendo essa atualização, teoricamente, houve uma segregação natural nesse material, pelo mínimo em uma percepção particular que eu tenho de campo, e a gente percebe que houve sim uma mudança até nas características de manejo e cultivo daquela cultivar em específico, né? E quanto a essa questão de vigor, eu acho que é legal falar, eu já escutei esse termo, né? Não adianta estar vivo, mas estar na UTI, né? Então não adianta ter germinação e não ter vigor, né? Isso faz toda a diferença para a efetividade em produção, para o crescimento de um bom desenvolvimento vegetativo, enfim, acho que isso faz todo sentido aí. Uma última pergunta também, falando sobre sementes, eu tenho percebido, acho que isso é comum no país inteiro, dá para se dizer, a gente está saindo de materiais de ciclo determinado e indo para materiais de ciclo indeterminado, né? O que vocês têm feito, como é que vocês têm olhado a questão de recomendação de população também? Vocês estão readequando, estão diminuindo, estão aumentando? Como é que tem sido isso dentro dos talhões de vocês? Vou falar uma frase agora que eu construí ao longo dos anos, que ela é bastante pesada, mas ela serve para reflexão. A taxa de uso de sementes hoje, relacionada à população no Brasil inteiro, ela é compensatória. Ninguém usa a taxa de sementes que realmente a soja precisa. Por quê? Ao comprar uma semente, você pega o boletim de germinação, como ela tem uma qualidade talvez inferior àquilo que você busque, você já ajusta a população um pouco para cima, 5, 10, 15%. Ao chegar no campo para fazer a implantação dessa semente, você tem que ver como é que está a condição climática do momento. Aí você já ajusta mais, talvez 5, 10%. Daí no dia que você vai realmente colocar a semeadora para semear, você tem alguma limitação na máquina, no momento da operação, que não te faz atingir aquele resultado que você realmente queria, você já ajusta mais 5%, talvez 10%. Então, do total que você realmente quer no campo, ninguém hoje usa a população que realmente é necessário. A gente usa taxas compensatórias. E em soja, quando eu falo de ciclos em grupos de maturidade mais curtos, em materiais indeterminados, de hábito indeterminado, menos é mais. A gente tem que pensar hoje que a soja precisa ganhar mais espaço, porque ela é uma usina de força, ela emite placas solares todos os dias e ela precisa colher luz. E materiais indeterminados têm um potencial de crescimento incrível, tanto do ponto de vista de emissão de nós produtivos, como de ramos laterais. Então, o ajuste populacional, trazer a população, melhorar mais a espacialidade em soja, faz todo sentido. Nós começamos na cultura do milho, lá atrás, a melhorar isso, melhorar a espacialidade, diminuir CV e ter mais precisão no cultivo, porque a planta, de forma isolada, colhe mais resultado. E para a soja, a gente vai caminhar para o mesmo cenário. Nós vamos ter que deixar de trabalhar com populações compensatórias, buscar o ajuste fino, conseguir adquirir sementes de alta qualidade, associar com tratamentos de semente que deem robustez a esse ser vivo, fazer plantios muito precisos, melhorar essa espacialidade para que as plantas consigam expressar maior genética e produzir mais com menos. E essa frase vem de um produtor de sementes. Eu não quero que o meu cliente compre mais para mim vender mais. Eu quero que ele compre realmente o que ele precisa para ele produzir mais, para poder alimentar o sistema da melhor forma. E eu comento isso com vocês hoje porque a gente faz muito trabalho lá de pesquisa e nós somos, acho que, a propriedade da nossa região que menos usa sementes por área. Porque a gente já entendeu essa questão, a gente já entendeu que a gente deve ajustar essa questão da população de soja para buscar o maior potencial produtivo. Tanto que a cultivar lá que mais produz nessa região, que é o BMX Zeus, onde o obtentor recomenda 320 a 340 mil plantas finais por hectare, nós trabalhamos 220, 230 mil plantas finais. A gente trabalha 30% menos, porque a gente tirou essa questão compensatória. Fantástico.
Isso. É muito interessante porque dá para perceber que vocês trabalham em cima de dados, né? Não é achismo, não é... Então, realmente... E essa coragem de diminuir cada vez mais a população, ela é diretamente proporcional ao boletim de qualidade do lote, né? Sim. Então, a gente vem diminuindo cada vez mais a população de praticamente todos os nossos cultivares. E são praticamente 30 que a gente tem que trabalhar durante o verão. E todos eles acabam respondendo melhor a essa espacialidade e a colheita de luz, né? Perfeito. E aí quando a gente fala em coragem, né, Eduardo, a gente tem que ter informação para tomar essa decisão. E a gente estava falando aqui de qualidade de semente e tomada de decisão. E eu já tive a grata oportunidade de visitá-los inúmeras vezes lá. E, inclusive na última visita eu fiz a questão de levar o nosso pessoal de campo aí que está na tomada de decisão dentro da fazenda aí, para conhecer um pouco o sistema de plantio que vocês desenvolveram. Sinceramente, eu vi assim, eu nunca vi tantas mudanças em uma semeadora de verão como eu vi na propriedade de vocês. Ajustes realmente para melhorar, para ajustar essa questão de plantabilidade, né? E quando eu tenho um sistema com muita palha, eu tenho um sistema com plantio direto realmente bem feito, eu tenho todas essas características, eu tenho que ter muito cuidado para ter uma boa plantabilidade, né? Eu queria que vocês citassem um pouquinho alguns pontos que vocês considerem importantes em relação a isso, né? Todos esses pontos de melhorias que vocês construíram nas máquinas, os ajustes técnicos de plantio, o direcionamento de passar um rolo-faca num sentido, plantar em outro ou não. Comentem com nós um pouquinho em relação a essa questão de plantabilidade, porque tudo isso está muito ligado ao final, né? Ao stand final, né? Que aí vai trazer essa coragem, essa segurança de termos uma população realmente ajustada, né? Só complementando a pergunta do William aqui, eu acho que é um problema bom de se resolver, né? Um problema que deu certo a minha construção da palhada, fiz uma palhada muito boa. Agora como é que eu faço o plantio da soja ou de outras culturas, né? A palhada no plantio direto, ela pode ser uma oportunidade, pode ser um problema, depende de como você maneja ela, né? E eu lembro de uma cena que a gente passou há uns 5, 6 anos atrás. Um dos nossos gerentes operacionais estava no dia do plantio e a gente tinha construído um volume gigante de palha. Estava tendo dificuldade em fazer a implantação, porque a gente tem que dar um tempo, às vezes, para aquela palhada decompor, né? Para ela poder secar e desidratar e tá em ponto de corte. E ele chegou e me disse bem assim: Maurício, eu tô com vontade de passar fogo nessa palhada, porque é a maneira mais fácil de resolver, né? É eliminar uma coisa para começar outra. Quem nunca pensou isso, eu acho? Quem nunca? Eu disse, não, cara, por favor, se a palhada não tá deixando você plantar, é porque ela tá dizendo pra ti, cara, não planta, não é o momento, não tô pronto ainda. Mas quando a gente volta para a pergunta que o William fez, como que a gente adequou nossos equipamentos para poder realmente semear com qualidade nesses ambientes de alto volume de palha, a gente foi lá olhar para nossas máquinas e a gente percebeu que elas tinham muita engenharia e pouca agronomia, porque as máquinas são construídas em indústrias por engenheiros competentíssimos do ponto de vista de escolha de materiais, durabilidade, enfim, né? Mas a gente tem talvez uma desconexão entre quem produz com o campo. Apesar dessas máquinas passarem por testes de campo, às vezes as pessoas que fazem esses testes não têm a formação agronômica que um técnico tem ou a experiência que um produtor tem. Então nada melhor do que um produtor rural conseguir ajustar essas máquinas para que elas realmente consigam entregar a resposta no campo. E as máquinas não são perfeitas, elas não são feitas para todo o Brasil. Elas têm suas características, né, inerentes a cada fabricante, porém elas têm que ser adaptadas ao teu manejo. E a gente pegou nossas máquinas lá e fez verdadeiras adaptações, transformou elas num ciborgue, a gente brinca, né, porque poucas das nossas máquinas lá tem os padrões de fábrica mantidos. A gente vai fazendo pequenas adequações e ajustes para poder transpor esse volume de palhada maior e conseguir encontrar uma boa plantabilidade mesmo num ambiente talvez desafiador. O primeiro ajuste que a gente faz nas máquinas quando elas chegam lá é medir o tamanho do disco de corte, né? E o tipo de formato dele. Hoje a gente tem discos de corte recortados, ondulados, né, e lisos nos sistemas de uso de semeadoras. Mas para quem trabalha alto volume de palha, que precisa cortar e abrir o leito de semeadura e não envelopar uma semente para perder stand, a gente tem que ter um disco de um diâmetro proporcional à máquina que a gente trabalha. E a gente pegou máquinas vindo da indústria novinhas na nossa propriedade com discos inadequados, né, com ferramentas talvez
não adaptadas à nossa necessidade. E a gente teve que promover o quê? A troca desse item para conseguir encontrar performance, né? A deposição do fertilizante também, né? Sulcadores muito agressivos, a gente tem apaixonado por botinha, como o produtor fala, né? E a gente tinha sulcadores construídos com muita engenharia, robustos e fortes, porém com pouco desenho aerodinâmico, que acabavam cisalhando, removendo muito o solo da linha de semeadura, o que acabava diminuindo a plantabilidade. Então a gente teve que acabar adequando essa ferramenta também para conseguir uma melhor performance e resultado. E lá no final a gente tinha o quê? Talvez um solo removido, desestruturado, que a gente não conseguia trazer esse solo de volta para a linha de semeadura, ou não tinha uma boa uniformidade de sementes no perfil do solo, porque ao passar sobre palha ou sobre regiões com mais umidade, menos umidade, as rodinhas das semeadoras elas iam barrando ou iam mudando de diâmetro e formato, e isso impactava na profundidade de semente. Então a gente foi promovendo ajustes, adequando acessórios para transformar essa máquina realmente num equipamento que pudesse entregar boa performance para aquele ambiente de produção. Esses ajustes começam desde o dosador de fertilizante, né? Que a gente foi medir, foi correr atrás e medir os que tinham no mercado. A gente ficou impressionado quanto eles eram variáveis, né? Então a gente já fazia fertilização variável antes mesmo da semente e do adubo tocar no solo. Hoje a gente tem máquinas um pouco mais modernas, mas já passou por esse problema. Um outro que nos prejudicava bastante era a distribuição horizontal ao longo do plantio, para que essas sementes germinassem todas ao mesmo tempo e nenhuma competisse com a outra. Isso não é fácil ter num sistema de plantio que ele seja perfeito, né? Ainda mais com um nível de palhada muito grande. Então quando a gente foi correr atrás de comprar uma máquina nova ou foi ao mercado para buscar isso, foi uma das coisas que a gente prestou bastante atenção, sabe? A gente tentou achar algo no mercado que tivesse bastante, que nem o Moisés falou, agronomia, que não conseguimos entregar isso realmente no campo. Eu acho que isso é muito interessante, né? Como vocês falaram, são inúmeras situações quando a gente pensa em plantio. A gente tem vários sistemas, temos várias regiões, temos clima e tempos diferentes para que isso possa ocorrer dentro de cada propriedade. Eu acho que essa análise crítica que a gente tem que tentar trazer para dentro de casa e tentar medir essas questões dá muito mais segurança para essa tomada de decisão, né? Mas o que importa realmente não é o modelo, não é a marca, não é se é isso ou é aquilo. Acho que o que realmente importa é se é uma máquina bem ajustada, uma máquina bem regulada, uma máquina bem revisada. Assim, eu sempre escutei que poderia ter um trator velho na frente puxando, mas que a plantadeira fosse nova, né? Então acho que na verdade o que conta é assim, tem que ser uma plantadeira bem ajustada, um negócio bem regulado. E eu acho que todas essas mudanças que vocês fizeram dentro da propriedade, no ajuste dessa máquina para as condições que vocês têm hoje lá, deveriam ser talvez pensados nas nossas propriedades de forma geral pelo Brasil afora aí, como algo tão importante quanto a escolha de uma marca, né? Eu gostaria de complementar, tem uma outra ferramenta também que a gente gosta de investir bastante, que é além da máquina, são os nossos colaboradores. Perfeito, né? Pessoas. Eu acho que não adianta de nada você ter a melhor máquina, a melhor semeadora, não interessa se ela é nova ou se ela é velha, mas que ela esteja apta e bem regulada e revisada, mas que você capacite os teus colaboradores. A gente gasta e investe bastante tempo nisso, isso dá muito resultado, sabe? A gente faz treinamentos, eu, o Maurício, dentro do barracão mesmo, coloca a máquina, explica para eles para que serve cada componente de uma semeadora, né? E qual a importância que ela tem no dia a dia. E qual que é o papel que ele assume como protagonista, porque ele é o protagonista na hora do plantio. Ele é a pessoa mais importante ali naquele momento, entendeu? Se ele não tiver capacitado e determinado a dar o melhor dele, nada vai para frente. Então a gente também gasta bastante tempo e isso dá resultado. A decisão mais importante e final está na mão dele, né? Está na mão dele. Então ele tem que estar apto a tomar essa decisão, né? Bom, pessoal, a gente vai se encaminhando para os últimos 10 minutos aqui. Nós temos mais uma pergunta
E depois nós vamos para aquela pergunta boa e capciosa, que é o momento bucha Coplan. Mas enfim, gostaria de passar a palavra para o Eduardo para a gente fazer a última pergunta aqui e depois nós vamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Se nós tivéssemos tempo, a gente poderia ficar aqui uns 2 dias conversando, mas aí o Maurício e o Eduardo não vão chegar no Rio Grande do Sul hoje, né? Então a gente tem que correr para finalizar aqui. Vocês vão perder o avião, mas pode ter certeza que se tivesse mais 1 hora, a gente usaria muito bem usado. Né? Exatamente. Mas eu queria agora abordar um pouquinho a respeito do manejo fitossanitário para alcançar essas produtividades tão altas como vocês têm conseguido. Existe alguma diferença muito significativa no manejo fitossanitário, no uso de fungicidas, inseticidas? Custa muito mais caro fazer essa proteção das lavouras para atingir essas produtividades ou não? Olha, Eduardo, na verdade, nós temos que pensar de forma mais sistêmica, né? Quando um produtor se torna um produtor mais caprichoso, quando ele traz mais cuidado para sua propriedade para buscar a alta produtividade, obviamente o custo dessa propriedade vai aumentar porque a busca pelo retorno é maior. E quando a gente fala de manejo fitossanitário, com certeza esse olhar aumenta do ponto de vista agronômico, porque o produtor não pode dar chance para o azar. As doenças fazem parte do nosso processo produtivo, elas nos roubam muita produtividade e ninguém mais quer arriscar nenhum cultivo a perder, né? E quando a gente está com a alta produtividade na alça de mira, esses manejos fazem todo sentido do ponto de vista não só de produto, mas de momento. Acho que a coisa mais importante hoje no manejo fitossanitário não é a ferramenta que eu vou utilizar da marca A, B ou C, mas sim o produto correto, na dose correta e no momento que ele tem que ser utilizado. E a gente mediu muito isso, né? Então as primeiras aplicações, elas são as mais importantes, porque eu construo a base do meu manejo fitossanitário. Então as minhas melhores ferramentas, as mais técnicas e talvez as de melhor resposta, eu devo utilizar na abertura do meu manejo, porque depois esse manejo, a partir talvez da terceira aplicação, ele torna-se consequência das primeiras. Essa corrida do manejo fitossanitário não tem como você ganhar arrancando os boxes. Você só consegue ganhar se você fizer tempo bom de pista e arrancar na pole, né? Principalmente falando em termos de doenças de folha, porque as doenças de raízes são consequências talvez do solo, ambiente, clima, que vai ser pertinente a cada safra. Mas as doenças de folha hoje são uma consequência das boas escolhas e dos manejos de abertura. E aí eu falo que a gente vem de uma região onde a ferrugem asiática é uma doença que tem um potencial de perda muito grande. Nós temos áreas aí com perda de 20%, 30%, até 50%, se o produtor não souber observar essas boas entradas, esse bom uso de ferramentas. E quem já passou por isso sabe o quão doloroso é perder produtividade por talvez um erro de uma ferramenta ou de um intervalo de aplicação ou da perda de um momento importante devido a alguma condição climática. Tentar corrigir durante o ciclo é muito pior, né? Então, igual você falou, sair ganhando já, né? Sair do box acertando. Perfeito, pessoal. Então, a gente pode falar que alguns conceitos muito importantes, né, que são extremamente relevantes e já medidos por vocês lá. A gente tem que começar com uma construção química muito bem feita do solo. Nós temos que ter uma estruturação física para termos uma boa alocação biológica e de vida no sistema. Nós temos que escolher uma boa semente de altíssima qualidade. Temos que reduzir aí a população em quase todas as cultivares disponíveis no mercado. Temos que ter bastante segurança e coragem para a gente ter um stand bem estabelecido, e aí a gente tem que cuidar de plantabilidade, temos que treinar pessoas, temos que fazer um bom manejo fitossanitário, temos que ter uma genética favorável ao ambiente. Então, todos esses foram conceitos que foram citados aqui no dia de hoje e todos são extremamente relevantes. Então, eu acho assim que foi muito rica a nossa conversa. Mas aí assim, ó, eu ouço falar que vocês colhem 100, 120 e tal, e bate SESB, colhe, e, enfim, isso é muito legal de se entender e de se conhecer. E como diz o Maurício, né, não importa o resultado, mas sim importa quem você se torna para chegar nesse resultado final, né? Então tudo isso é muito relevante, né, Eduardo? Acho que tudo isso pode ser perfeitamente interpretado e adicionado no manejo de qualquer produtor do Brasil inteiro, mesmo com as particularidades das suas localidades, enfim. Mas eu queria agora me direcionar e caminhar para o momento bucha Coplan, né? Que é uma pergunta bem legal de se fazer.
E assim, ó, Maurício e Eduardo, tudo bem, eu tenho tudo isso, faço tudo isso, e aí eu construí um stand de plantas, uma planta bem distribuída, bem alocada, um sistema de solo fantástico. E aí eu tenho que fazer a proteção de plantas, aí vem a pergunta do Eduardo aqui, né? Escolhi um bom manejo fitossanitário, fiz uma boa construção de estratégia, saí cedo, arranquei na frente, fiz um manejo preventivo, mas aí eu usei uma aplicação de baixíssimo volume de cauda e aérea. Cara, e aí eu vou colher 100 sacos ainda de soja assim? Será que realmente esse negócio de aplicação de baixo volume funciona? Cara, e esse negócio de avião, isso aí dá certo mesmo? É uma dúvida que eu acho que todo mundo tem e eu queria que vocês deixassem aqui o recado final e a mensagem de vocês em relação a isso, que são precursores aí na aviação agrícola, né? E nessas teorias de baixo volume que são usadas há muito tempo dentro da propriedade de vocês. Vocês são assim malucos de fazer isso ou realmente isso funciona? William, no início, quando a gente partiu para essa tecnologia do uso de baixo volume, tanto na pulverização terrestre quanto nas ferramentas de aplicação aérea, nós fomos chamados de maluco na região onde a gente trabalhava. Um amigo do meu pai falou para ele assim, é agora que esses guris vão quebrar o seu valor, né? A gente já fazia umas coisas fora da caixa, mas a pulverização de baixo volume realmente ela é uma ferramenta não para quem quer, mas para quem pode. Quando eu falo para quem pode, é porque a gente tem que respeitar algumas condições técnico-climáticas que são inerentes à propriedade e também a personalidade de cada tomador de decisão. Então o cara tem que ser muito mais coerente no uso. Mas realmente funciona, e eu vou lembrar agora de uma história que a gente vai ficando um pouco mais antigo, o agricultor vai lembrando umas histórias. Um funcionário nosso, em 2016, ele foi dessecar uma área de feijão. E a gente usa muito lá, né, os herbicidas de contato para dessecar feijão. Diquat, que vocês conhecem muito bem, a molécula é bem conhecida. E a gente tinha uma cultura de usar para dessecar feijão com Diquat um alto volume, porque na nossa experiência ou nos resultados da academia que existiam, quanto mais água eu colocasse no volume de cauda, mais funcionaria a aplicação de Diquat, porque era um produto de contato, então quanto mais ar ele cobrisse, mais folhas eu matava, mais seco ficava o feijão. E eu mandei ele fazer num ano agrícola a dessecação com 150 litros de evasão. E no outro ano eu mudei. Eu falei, cara, tu vai lá agora, vai usar Diquat e tu vai aplicar com 30 litros de volume. Ele, mas Maurício, são 5 vezes menos volume de água que eu usei na outra dessecação do outro feijão. Será que vai funcionar? E eu falei, cara, vamos fazer e vamos testar. Daí ele aplicou lá o Diquat com 5 vezes menos volume. E na outra semana, passou ali uns 5 dias, porque a gente desseca o feijão bem verde no Rio Grande do Sul e colhe ele com máquina, né, mecanizado. O feijão estava torrado de seco. Dele muito gozador, né, me olhou e disse bem assim, Maurício, onde é que tu buscou essa água aí para fazer essa dessecação? E eu falei, por quê? Não, porque a gente usou o mesmo produto, o mesmo pulverizador, né, e num curto espaço de tempo, com 5 vezes menos água, a gente controlou. Na verdade, a resposta vem da seguinte forma: a pulverização de baixo volume, ela é muito mais concentrada do ponto de vista da presença do ingrediente ativo que se busca levar até a planta. E não é a água que controla, que protege ou que nutre a planta, e sim é a melhor distribuição de gotas por centímetro quadrado. Então, seja uma aplicação para herbicida, para inseticida ou para fungicida, o que a gente tem que chegar mesmo na planta é uma melhor distribuição. E aí é uma conexão com máquina, pressão, velocidade, ponta de aplicação. Aí é uma questão técnica, mas a pulverização de baixo volume, ela funciona. Ela tem respostas muito superiores à pulverização de alto volume, porque ela é muito mais efetiva do ponto de vista de levar ativo para a planta, porém ela demanda um olhar mais técnico. Mas ela dá certo sim, nós somos acho que o primeiro campeão nacional do SESB que conseguiu usar baixo volume tanto em aplicação terrestre e fazer todo o manejo químico, fitossanitário e nutricional da cultura em parte aérea de avião. A gente não tocou no nosso solo, a gente não gerou nenhum rastro, porque além da aplicação aérea ela permitir uma melhor pontualidade, eu ser mais assertivo com esses meus manejos, eu evito uma das perdas mais importantes da produção, que é o amassamento. Então, muitas vezes o produtor colhe mais, não onde ele investe mais, mas onde perde menos. E a aplicação terrestre ela é uma perda. Se eu enxergar que a aplicação terrestre ela é importante sim, mas para um momento do cultivo e que eu posso usar a aplicação aérea como ferramenta de aumento de produtividade, eu posso juntar as duas tecnologias e colher mais sem investir nenhum real.
Perfeito. Se eu puder complementar sobre baixo volume, acho que lá se vão mais de 15 anos, né, que a gente utiliza baixo volume e quase 10 de ultra baixo volume, né? Eu acho que a gente aprendeu a respeitar muito mais os processos da pulverização em si, né? Pegar tudo que a gente tinha de melhor e disponibilizar para aquele momento que é tão importante. E às vezes no alto volume isso passava despercebido, entendeu? A gente acabava passando do horário, se valendo do alto volume para entrar, quem sabe, pulverizando numa tarde, numa temperatura mais alta. Então, a gente foi muito mais criterioso para conseguir adaptar o baixo volume dentro da nossa propriedade. E eu acho que isso que acabou dando certo, sabe? Então, foi um caminho sem volta para nós. Perfeito. Muito obrigado. E aí a gente volta àquele fator coragem, né? Quando eu sou mais técnico, eu talvez consiga construir um estande de plantas melhor, né? E assim eu posso falar também na pulverização, né? Eu acho que quando vocês usam mais técnica nas aplicações de ultra baixo volume, mesmo aéreas, né? Que trazem um bom rendimento e uma assertividade em horário maior, né? Naquela história de que se importa mais o quando, né? Do que talvez o que. Então, eu tenho que ter muita capacidade técnica que é necessária para essas avaliações e aí eu passo a ter mais assertividade, né? Eu não posso diluir o meu erro operacional em água, né? Eu acho que isso é um conceito que ajuda a entender um pouco desse conceito, né? E a prova viva que isso dá certo são vocês mesmos, né? Vocês começaram isso há muito tempo atrás e isso é super interessante de ser avaliado, né? Eu acho também importante colocar como um produtor rural que sou, assim, que a gente pode se beneficiar de uma boa capacidade operacional e de algumas facilidades que a aplicação aérea nos traz, mesmo tendo a confiança de estar fazendo bem feito. Nem sempre tem que seguir o caminho mais difícil para que as coisas sejam certas, né? A gente só tem que avaliar direitinho, medir direito e tomar as decisões mais assertivas, sempre com esse conceito à frente, né? Sempre seguindo essa regra, né? Então, pessoal, o nosso tempo vai se encerrando aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, Maurício De Bortoli, Eduardo De Bortoli, o meu amigo de mesa aqui, Eduardo Tigman. Eu queria agradecer a presença, foi muito rica a nossa conversa. Desejar um bom retorno e uma excelente safra que se inicie nos próximos meses lá para vocês. Que Deus abençoe, né, o estado de vocês e que as coisas possam andar melhor, climaticamente falando, daqui para frente também. Porque conhecimento eu sei que vocês aplicam e vocês têm de sobra dentro da propriedade, mas sem o fator clima tudo fica muito difícil, né? Então a gente deseja esse bom retorno para vocês. Em nome da Coplan e toda a equipe do GAT aqui, eu agradeço imensamente vocês que se doaram como produtores rurais e nos deixaram aqui uma dívida, né, a ser paga, de compromisso, né, nesse sentido de compartilhar conhecimento, né? Então queremos agradecer em nome de toda a Coplan, em nome de todos os associados e ouvintes que estão ouvindo esse podcast, pela doação de conhecimento e tempo que vocês nos deram aqui. Tá bem, William, Eduardo, agradeço mais uma vez o convite, estar aqui com meu irmão compartilhando um pouco desse tempo de estrada e trajetória que a gente tem, e para todo o povo brasileiro, todo o povo gaúcho que está escutando esse nosso podcast aí, saber que a gente com muita fé e coragem vai levantar o nosso estado, transformar nossa agricultura cada vez em mais pujante, produzir alimentos para o mundo e ter esse compromisso social e ambiental que a gente sempre deve carregar nos ombros. Perfeito, obrigado, Maurício. Agradecer pelo convite, Eduardo, William. Foi muito legal ter esse momento aqui com vocês, esse bate-papo, né, produtor. Acho que a gente acabou falando do dia a dia, do início ao fim da vida, do que um produtor tem que fazer para conseguir ser eficiente, né? Volto para o Rio Grande do Sul bastante feliz com o que eu vi aqui na região de vocês. Acho que vocês estão numa região realmente abençoada. Vocês têm muita riqueza aqui. Por mais que às vezes falte um pouquinho de umidade, vocês têm muita ferramenta aqui para fazer essa agricultura dessa região aqui ser uma das mais importantes aí do nosso país. Então, volto bastante contente com tudo que eu vi aqui. Então, de parabéns. Obrigado, Eduardo. Eu digo que conhecimento, quando se divide, multiplica, né? Então, eu quero parabenizá-los por tudo que vocês têm conseguido alcançar e por essa humildade, a transparência de vir aqui realmente nos passar essas chaves que vocês têm usado lá para alcançar esse sucesso produtivo. E desejo uma boa safra, assim como o William falou. O Rio Grande do Sul vai se relevantar, vai ser reconstruído. E fiquem com Deus e bom retorno. Obrigado, Eduardo. Pessoal, muito obrigado então. Aqui oficialmente encerramos mais um Coplancast, um podcast feito de produtor para produtor. Agradecemos aqui a audiência de todos os ouvintes aí que acompanham o nosso podcast, e o objetivo disso tudo é só disseminar conhecimento e aproximar um pouco mais as pessoas e as técnicas utilizadas que estão dando certo. Nosso muito obrigado e até a próxima.